dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Se a sua Bíblia for de tradução Ave Maria, a página é 422. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Você que trouxe aí a sua Bíblia, aqueles que não trouxeram, que ouçam com atenção. Amém, irmãos? Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse: Eis o que diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, de teu pai: ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te dentro de 3 dias, subirás ao templo do Senhor, vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida, além disso, te salvarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma história, na verdade, parte da história de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele foi chefe do povo de Deus, reinou sobre a casa de Israel, e durante o tempo em que ele exerceu o seu chamado, ele fez muitas coisas boas aos olhos do Senhor e auxiliou muito ao povo no seu tempo. O que eu quero que você entenda, que nós não estamos aqui falando de um homem ímpio. Ontem aqui, para quem esteve na última pregação, antes da adoração, eu falei um pouco sobre Acabe. Lembram de Acabe? E o quanto Acabe foi alguém mau, que ofendeu a Deus, que oprimiu o povo, se casou com Jezabel, e aquilo que estava ruim se tornou ainda pior. Acabe foi alguém que ofendeu a Deus. Ele não fez nada de produtivo, absolutamente nada. Ezequias, ele não é como Acabe, ele fez muitas coisas boas. Então nós não estamos falando agora, nesta pregação, sobre este rei. Nós não estamos falando sobre um ímpio. Nós estamos falando sobre um homem de Deus, que teve os seus erros, mas que também teve os seus acertos. Nós estamos falando de um homem
que lutou para restaurar a casa de Israel, para tirar o povo da idolatria, e alguém que fez de tudo para fazer a vontade de Deus. Então nós estamos falando de um homem de Deus. É este homem, Ezequias, que no seu tempo, ele é atingido, diz a Bíblia, por uma enfermidade mortal. O que isso significa? Que, primeiro, que o fato de Ezequias ser um homem de Deus, um homem temente a Deus, que faz a vontade de Deus, isso não significa que ele não sofrerá ao longo da sua vida contrariedades. Ele passará por dores, por sofrimentos, por enfermidades, por tristezas, por angústias, que não é o fato dele procurar ser fiel e agradar a Deus, que o mal ou que o problema não chegará na sua casa. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que se a gente buscar a Deus, de que se a gente rezar, de que se a gente não faltar à Santa Missa, se a gente for fiel às nossas devoções particular, que nós não teremos problema, não teremos enfermidades, não passaremos por momentos de dificuldade. Irmãos, isso é uma ilusão. Aí talvez você me diga: Charles, então para que é que eu vou rezar? Para que é que eu vou buscar a Deus, se o mesmo mal que pode entrar na tenda do ímpio, pode entrar na tenda do justo? Se a mesma enfermidade que pode tocar o ímpio, pode tocar o justo, então qual é o benefício em ser de Deus? Se o mal pode tocar o filho do ímpio, também pode tocar o filho do justo. Se o desemprego que entra na casa do ímpio, também entra na casa do justo. Irmãos, nós não buscamos a Deus porque queremos ter algum tipo de benefício. Não, nós não buscamos a Deus porque teremos algum tipo de garantia. Não, a intenção, a motivação, ela não pode ser essa. É claro, eu sempre tiro a sandália que eu não suporto nada no pé. Não é propósito, não é voto, não é nada, é calor mesmo, né? Não é por isso, não é por benefícios que a gente busca o Senhor. Agora, é claro que inicialmente, muitas vezes, nós vamos a Deus por conta dos nossos problemas. Isso não é ruim, porque se você está sofrendo, se você está padecendo, se o seu casamento está acabando, se a enfermidade está na sua casa, se os amigos te abandonaram, se não tem mais o que fazer, para onde você vai? A gente vai buscar refúgio em Deus. Então muitas vezes a motivação da nossa busca, a motivação da nossa aproximação é a nossa enfermidade, é o nosso desemprego, é o nosso desespero, é a nossa angústia, e Deus permite que você se aproxime dele com uma motivação que tem uma aparência de interesse. Por quê? Na busca de Deus, com a motivação errada, Deus pode transformar a sua motivação, a sua intenção, e fazer você entender no processo da busca coisa que inicialmente você não consegue entender. Então, se o que te traz, ou melhor, o que te leva à igreja, ou o que te trouxe para cá, foi o seu desespero, foi o problema familiar, foi as desilusões que você sofreu, é o problema emocional que você está vivendo, e aí de repente você pensou: eu vou ao encontro, ou eu vou à casa de Deus, ou eu vou procurar o Senhor, porque quem sabe Deus não possa me curar, quem sabe Deus não possa solucionar o problema, quem sabe Deus não pode alcançar os meus filhos, quem sabe Deus não pode restaurar o meu casamento.
Irmãos, Deus seja louvado porque você veio. É isso. Muitas vezes a gente vai a Deus empurrado pelas nossas dores. Como muitas pessoas saem da presença de Deus também motivada pelas suas dores. Quantas pessoas que não estão na casa de Deus, buscando a Deus, servindo o Senhor, e quando aparecem na vida as contrariedades, os problemas, as decepções, elas dizem: eu vou sair da casa de Deus. Então vocês estão entendendo? Que a dor, que o sofrimento, que o desemprego, que o problema, que o mal, que o problema emocional, que as questões da nossa vida, tanto elas podem nos conduzir à casa de Deus, como elas também podem nos tirar da presença do Senhor. É por isso que Deus trata conosco. É por isso que Deus fala conosco. É por isso que a graça de Deus, ela nos alcança. Porque para aqueles que vêm com a motivação errada, Deus corrige a motivação, Deus modifica a intenção, faz você ver de forma diferente. E aqueles que aqui estão com a quantidade de problemas que estão vivendo, querendo sair da presença de Deus, elas precisam aprender a se relacionar, ou a continuarem se relacionando com Deus, a partir do momento que o problema chegou. Porque a gente não pode buscar a Deus, ou nós não podemos ser cristãos só quando tudo na nossa vida coopera a nosso favor. Gente, olha que coisa, olha que coisa injusta. Deus está aqui, e aqui está um grupo de pessoas que só vai a Deus porque tem problema. Só que tem um outro grupo de pessoas aqui, que são aquelas que estão com Deus porque não tem problema. Aí quem está aqui, quando procura a Deus, e Deus resolve o seu problema, elas não se apegam em Deus, elas vão embora. E aqueles que aqui já estão, que não passam por problema nenhum, quando o problema chega, briga com ele e vai embora. Gente, isso não é justo. Isso não é justo. Então o que é que nós precisamos entender? Primeiro, a gente até pode ir com a motivação errada, só que Deus conserta. E outra coisa, não é porque nós estamos na igreja que nós estamos isentos de problemas, de dificuldades. Eu acho interessante, às vezes as pessoas nos veem, a mim, a tantos outros, que pregam, que faz a obra, que ministra, que conduz uma obra, que está à frente de um projeto, e as pessoas, elas têm uma falsa impressão de que na nossa vida está tudo resolvido. É como se você olhasse para mim e pensasse assim: bom, eu acho que o Charles não tem problema financeiro, eu acho que o Charles não tem enfermidade. Ontem nós estávamos na casa do Rogério e a gente riu muito. O Wilmar estava contando algumas histórias da vida dele, que ela é trágica e cômica ao mesmo tempo. A história é trágica, só que o indivíduo deixa a história cômica, porque ou a gente olha para um cenário de tragédia e se lamenta, briga, se revolta, se desespera, ou a gente acha graça. Aí ele contando a história, eu fiquei pensando assim: rapaz, será se eu tivesse no cenário que ele está narrando, eu conseguiria contar essa história nesse tom que ele está contando? Porque ele fez a gente rir de uma tragédia da vida dele. Não é todo mundo que consegue fazer isso. A gente fica revoltado. Só que é como a gente se posiciona diante das coisas.
Aí ele contando lá das lives, do quartinho que ele tinha, porque eu sou desconectado de tudo. A minha esposa tem lá um Instagram que é mais comercial, só que às vezes a gente entra na live dos irmãos, não é nem porque a gente quer ver o que eles estão fazendo, é para atrapalhar a live mesmo. A gente fica fazendo piada, pondo carinha lá e aquela coisa toda. E às vezes eu olhava a live dele e via as paredes da casa tudo estufada, e eu ficava reclamando, né? Cara, essa live sua tá horrível, as paredes tá tudo estufada. Aí eu, irmão, seu cabelo tá muito grande, sua barba tá muito feia. E toda hora eu ia falando uma coisa: você está muito largado, está parecendo um mendigo. Aí ele um dia, para tampar a parede com um buraco, colocou um cobertor, achou que ninguém ia perceber. Irmão, você colocou um cobertor na parede, está pior do que antes. Aí ele falando assim, na verdade aquela parede era a melhor parede que tinha na casa, porque quando chove entra água na casa, a laje tinha caído, o vizinho fez uma igreja evangélica do lado que cai água dentro da casa, uma bagunça. Só que às vezes o povo olha para a gente ministrando, cantando, fazendo alguma coisa e fala assim: rapaz, achei que esses meninos aí estão com a vida resolvida, eles não devem ter problema emocional, eles não devem ter crise espiritual, eles não devem ter tanta conta para pagar, eles devem ser famosos, deve ter dinheiro, vida resolvida, vida afetiva, sentimental, as amizades, vida espiritual, vida financeira, deve ser tudo equilibrado emocionalmente. Ô irmãos, nós não estamos isentos de sofrimento. Eu fico ouvindo o Ricardo, que está aqui, que pregou com a gente o ano passado, está aqui do lado esquerdo de vocês, meu lado direito aqui, do lado aqui. Rapaz, é o homem mais roubado que tem, que eu conheço, hein? A casa de missão aí toda hora: guerreiro, roubaram a casa de missão. Aí depois de novo, roubaram a casa de missão. Aí um dia pegou fogo na padaria, deu um curto no fio, pegou fogo no negócio, pegou fogo na casa de missão. Um dia, guerreiro, roubaram o meu carro. Rapaz, aí agora roubaram a casa de missão, outra casa. Daqui a pouco eu vi ele uma mensagem lá: gente, se alguém pedir Pix no número de telefone, não dê, porque roubaram o telefone da casa. Eu falei: rapaz, meu carro só é roubado. Você acha que isso aí não gera crise na gente? Gera. Sabe que tem hora que a gente olha assim e fala: rapaz, será que eu fiz a escolha certa? Eu estou me arrebentando de evangelizar e está dando coisa errada. O que eu estou querendo dizer para você? Que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que quem frequenta a casa de Deus, que quem busca a presença do Senhor, que quem tenta fazer tudo certo, não está isento de sofrimento. Ezequias é um homem de Deus, e ele foi atingido por uma enfermidade mortal. Gente, quem é que não lembra daquela imagem, daquela pregação do Padre Léo na Canção Nova? Fazendo aquela pregação sentado, já sem nenhum cabelo na cabeça, muito debilitado, porque o câncer já estava num estado avançado, cantando aquela música. Gente, aquilo dali é de quebrar o coração de qualquer um. Para mim o Padre Léo sempre foi a minha maior referência como pregador na igreja. E olha que eu não tenho nada a ver com o Padre Léo, que ele é engraçado e eu sou bravo, né? Mas era, quando eu via aquilo ainda, né, mais novo, aquilo me chocava, me moía por dentro. E quando o Padre Fábio de Mello foi até onde estava o Padre Léo, porque eles eram muito próximos, e foi fazer uma oração para que Deus curasse o Padre Léo interrompeu a oração e disse: não reza para Deus me curar, peça a Deus para fazer na minha vida a vontade dEle. É alguém que dedicou a sua vida a Deus, que tinha um dom de cura interior e de cura muito acentuado. Como é que pode alguém que tem um dom de cura estar enfermo e morrer doente? Vocês estão entendendo? Nós não estamos isentos de sofrimento. Só que a questão é, quando nós temos um relacionamento com Deus e conhecemos a Deus verdadeiramente, e nós não vivemos só para esta vida,
quando nós temos a consciência do céu, e a nossa alma é apaixonada por Ele, nós aprendemos nessa vida a passar pelas contrariedades, a passar pelo sofrimento, a passar pela dor. Nós precisamos aprender a viver os tempos de dificuldade, sem ficar reclamando, murmurando, se lamentando, brigando com Deus, terceirizando os problemas o tempo inteiro. É aprendermos, diante de todo o sofrimento, tudo que o nosso Deus, Ele tem para poder nos ensinar. O Ezequias aqui, que é um homem de Deus, que está enfermo, fez aquilo que a gente faz: vou orar a Deus por essa situação. No primeiro momento, a gente não sabe qual é o tipo de oração que Ezequias faz. A gente deduz pelo contexto. Ezequias é um homem de Deus, está com uma enfermidade mortal, ele vai invocar o Senhor acerca do que ele está vivendo. Ou ele deve ter dito para Deus: Senhor, me cura. Ou ele deve ter dito para Deus: Senhor, faz a tua vontade. Independente de uma coisa ou outra, Deus respondeu a sua oração. Como? Enviando um profeta na sua casa. Já parou para pensar? O texto, inicialmente, ele é meio chocante. E eu gosto muito de pregar sobre esse texto aqui. Ele é meio... parece que o que inicialmente acontece, parece que não tem a ver com a metodologia de Deus. Pelo menos não na compreensão que nós temos hoje. Porque hoje tenta se implantar nas pessoas uma mentalidade muito positivista. Hoje a questão do sofrimento é meio que colocado de lado. A gente quer vitória, não é? Bênção. É só assim. Às vezes na rua de casa passam os carros com umas propagandas de alguns eventos que é feito pelos nossos irmãos. E aí está lá assim: quarta da vitória, terça-feira da bênção, segunda-feira da prosperidade. Fala, rapaz, é só coisa boa, não tem nada de ruim. Um dia é da prosperidade, outro é da bênção. Aí quando é uma coisa mais estranha, é tipo assim: a sexta-feira do desencapetamento. Que daí tem uns que é mais apelativo, né? Você sabe que tem de tudo. Eu conheço muitos irmãos, e eu não sou daqueles que fica... Não, irmãos, só que eu acho engraçado a propaganda, né? O convite, eu acho... Aí eu fico ouvindo aquilo, rapaz, desencapetamento. Aí tem a quinta da varredura espiritual. Eu não sei o que é a varredura, deve ser alguma coisa que tem a ver com vassoura, né? Enfim, aí está lá as propagandas. Eu falo, gente, é só bênção. É só coisa assim: você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai triunfar, você vai prosperar, venha para cá e pare de sofrer. Mas a gente está perdendo aquela dimensão de que a dor, o sofrimento, o vale, a angústia, o luto, que toda essa realidade, elas são realidades existentes, e que nós temos que aprender a passar por elas. A gente não tem que dizer a Deus: olha, eu não posso passar por isso. Não, você sabe que você vai passar. A Bíblia diz que tem um tempo para cada coisa debaixo do céu, para nascer, para morrer, tem até para fazer e desfazer amizades. Olha que coisa. Tem um tempo que, vem cá, você é meu amigo. Aí tem que você vai dizer assim: não, você não serve para ser meu amigo mais não. Tem. Não tem ou não tem? Tem. Quanto amigo era seu melhor amigo e hoje não é nem conhecido mais, porque não deu certo na relação. Então um dia você fez amizade, e aí não viveu bem, aí no outro você desfez. Aí você diz: mas você não perdoou? Você perdoa. Mas perdoar é uma coisa, fingir que nada aconteceu, a gente está falando de outra história. Dependendo da situação, a gente não guarda nenhum tipo de mágoa, ressentimento, mas confiança você não tem mais, a não ser que você seja muito doida. Até para fazer e desfazer amizade tem um momento.
Então, como é que a gente passa pela dor? Como é que a gente passa pelo sofrimento? O que é que a gente faz quando a notícia ruim chega? A gente vê aqui, o profeta chegou e disse assim: olha, coloca em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai sarar. São duas palavras muito pesadas. Coloca em ordem a sua casa. O profeta está dizendo, a mando de Deus, aquilo que você está fazendo, você não está fazendo do jeito certo. Ou seja, termina de organizar, de acertar. Então é alguém que, por mais que fizesse a vontade de Deus, não tinha feito com excelência. Termina de organizar, acerta o que tem que acertar. Coloca em ordem a casa. Sabe por quê? Você vai morrer e você não vai sarar. Isso é pesado. Imagine você chegar para mim no final da oração e você falar assim: Charles, eu estou com uma enfermidade, eu queria que você rezasse por mim, uma coisa comum no nosso meio, normal. E aí eu colocasse a mão em você, rezasse, dissesse assim: olha, irmã, Deus falou comigo. Aí seu coração já se alegra. Aí você diz: o que Deus falou? Aí eu digo assim: Deus falou que você vai morrer. Você gostaria de ouvir uma coisa dessa? Então seja sincero, gente. Não, nem eu gostaria de te dizer uma coisa dessa. Primeiro eu ia pensar que era o diabo falando no meu ouvido. Será? Ela vai morrer? Vai. E avisa que inclusive vai ser hoje. Gente, tem coisa que é desconfortável ouvir. Desconfortável. Como é que você diz para uma pessoa que ela vai morrer quando ela está te pedindo socorro? Quando ela está te pedindo ajuda? Quando ela não tem mais a quem recorrer? Foi o que Isaías fez, mas ele é um profeta. Ele tem que dizer o que Deus mandou. Ele diz: põe em ordem a casa, porque você vai morrer, você não vai sarar. Ou seja, nem precisa rezar mais. Então assim, o que é que a gente faz quando tudo na nossa vida parece estar dando errado? O que é que a gente faz quando as nossas perguntas, elas não têm respostas? O que é que a gente faz quando nós somos desenganados pela medicina? O que é que a gente faz quando os nossos amigos nos abandonaram? O que é que a gente faz quando você está no fundo do poço e já não encontra mais saída? Quando as respostas, elas não chegam mais a você, o que é que a gente vai fazer? A gente vai entregar os pontos? A gente vai dizer: olha, eu já cansei, chega, já não dá mais para mim, eu vou ficar só esperando a morte chegar? O que é que a gente vai fazer? A gente vai se revoltar contra Deus, amaldiçoar Deus, ouvir o conselho da mulher de Jó, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre em paz. A gente vai brigar com Deus, a gente vai dizer que não valeu a pena as escolhas que a gente fez, irmãos. Ou a gente vai orar. Se diante do cenário, não o bíblico, o da sua vida, e se diante do cenário da sua vida, e se você se propor a orar? E se nós orarmos? Quando eu me proponho a orar, eu não estou dizendo que as outras coisas não me auxiliam. Porque às vezes quando eu oro, Deus envia um amigo. Às vezes quando eu oro, alguém joga uma corda para eu sair do poço onde eu estou. Às vezes quando eu oro, eu recebo uma ligação que eu estava precisando. Às vezes quando eu oro, eu recebo uma resposta do médico para a necessidade que eu tenho. Às vezes quando eu oro, eu recebo um auxílio que vai me tratar emocionalmente, psicologicamente. Eu não estou dizendo que a espiritualidade anula aquilo que está ao nosso redor, não é isso. Só que o que eu estou dizendo é que as realidades ao nosso lado, dependendo do quão crônico é aquilo que a gente está vivendo, a gente não vai ter resposta, a gente não enxerga solução. Tem hora que abraço não resolve, tem hora que uma ligação não vai confortar o seu coração, porque é muito desesperador aquilo que você está vivendo. É nessa hora que você entra em crise
emocional, crise espiritual. É nessa hora que você reza e parece que a oração só bate no teto e volta. Parece que Deus não te ouve, parece que a resposta não chega, parece que Deus não existe. O que fazer nessa hora? Até quando a sensação de Deus desapareceu do nosso redor. Eu estou rezando, Deus não responde. Eu estou indo à missa, à igreja, ao grupo, ao evento, só que eu não senti nada. E olha, Deus é especialista em fazer isso com a gente. Na hora que a gente mais precisa de ouvir a voz dele, parece que ele resolve fazer um retiro de silêncio. Ele fica ali. Você, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Aí você abre a Bíblia assim, faz, né? Vou folhear a Bíblia, vou parar. Onde parar é o que Deus está falando comigo. Tem gente que ainda faz isso, né? Aí cai lá, Números. A tribo de Levi tinha 645 mil, nada a ver com nada. Você fala, não, Deus não, você não vê resposta pelos sinais, você não vê resposta pelas pessoas, você não ouve a voz de Deus interiormente, parece que nada está acontecendo ao seu redor. Mas essa é a questão. É aqui que eu queria chegar com você. Não é porque eu não estou sentindo nada que não esteja acontecendo nada no mundo espiritual. O fato de Deus não estar falando comigo não significa que Ele não esteja trabalhando ao meu favor. Eu acho, isso é um pensamento meu, que o motivo pelo qual Deus não fala conosco é para que aquilo que a gente muitas vezes está pedindo aconteça mais rápido. Você já viu quando o funcionário conversa muito no serviço e o serviço não rende? Porque ao invés de trabalhar, ele está batendo papo. Aí Deus está trabalhando de uma área da sua vida e você quer tirar Deus para conversar, e Deus não vai sair para conversar com você. Ele vai terminar de fazer na sua vida aquilo que Ele entende que precisa ser feito. Deus está em silêncio, Deus não está conversando, Deus não está respondendo, mas Deus está trabalhando, Deus está se movimentando. A oração, ela tem esse poder de transformar as coisas. A oração tem esse poder de mudar o curso, a direção das coisas. É como se nós orássemos e a correnteza que desce, ela começasse a subir. Aí você olha e diz, mas isso fisicamente, humanamente é impossível. Sim, é impossível, mas é isso que a oração ela faz. A oração faz coisas impossíveis acontecerem na nossa vida, mas nós precisamos aprender a trabalhar com o princípio de fé. É Jesus dizendo para os discípulos, olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este pé de amoreira, arranca-te daqui e transplanta-te para o mar, e isso acontecerá, e nada vos será impossível. Aí a gente, olhando humanamente para o cenário, se você não trouxer à sua memória uma ideia de uma ilha, mas só água, só oceano, não dá. Nem pé de amora, nem pé de goiaba, nem pé da fruta que você gosta, nem um pé de banana, nada. Não tem como ter pé de coisa nenhuma no meio do oceano. Mas é isso que Jesus está dizendo. É possível um pé de amora plantado no meio do mar, do oceano? Não, não é possível. E Jesus está dizendo, se a sua fé for de qualidade, os seus olhos enxergarão coisas impossíveis acontecer. Talvez seu casamento seja um pé de amora no mar. Talvez a sua saúde física, emocional, seja como um pé de amora plantado no meio de um oceano.
Talvez a sua vida financeira seja como um pé de goiaba, um pé de manga plantado no meio do oceano. É impossível, sim, é impossível. Mas aquilo que os meus olhos estão enxergando, que foi produzido pela oração que eu fiz, é o impossível acontecendo na minha vida. Ou a gente olha para o mar e diz não dá, ou a gente ora, ou a gente invoca a presença de Deus e continua crendo que Deus vai responder às nossas orações. Qual é o curso do rio no texto? A resposta é: põe a casa em ordem, vai morrer e não vai sarar. Eu até acho, a Bíblia Ave Maria tem uma tradução bem mais simples, né? Coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer e não vai sarar. Eu acho que bastava dizer: põe a casa em ordem porque você vai morrer. Porque se vai morrer não vai sarar, né? Tem coisa assim que precisa acertar isso aqui, né? Coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer e não vai sarar. Mas quem é que sara depois que morre? Não. Só diz que vai morrer, a gente já entendeu. Coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Ou seja, existe uma sentença, existe uma resposta. E no caso de Ezequias, irmãos, é diferente de nós, porque o nível do que Ezequias viveu vai além do que o que nós vivemos, porque Ezequias ele já tem uma resposta do próprio Deus. A gente reza para ter uma resposta de Deus. Ezequias já tem a resposta de Deus. A resposta de Deus é: você vai morrer. E mesmo Deus tendo dito, não tem o que fazer, põe a tua casa em ordem, você vai morrer, a sentença já foi dada, o rio segue seu curso. A Bíblia diz que ele correu com o rosto voltado para a parede e diz: Deus, lembra de que andei fielmente diante de vós, e que íntegro de coração eu fiz aquilo que te agrada. Ele está dizendo: Deus, lembra de mim. Eu sei que o Senhor disse que não tem jeito, eu sei que o Senhor disse que eu vou morrer, eu sei que o Senhor disse que a resposta ela é negativa, eu sei que o rio segue o seu curso, mas Deus, eu vou insistir um pouco mais, eu vou continuar rezando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar clamando, lembra de mim. E a Bíblia diz que antes que Isaías deixasse o átrio interior da casa, Deus disse ao profeta: volta. Quando Isaías está voltando, é como um rio que vai mudando o seu curso, e disse para Ezequias: Ezequias, Deus está acrescentando ainda 15 anos aos dias de sua vida. Ou seja, a oração teve o poder de revogar uma sentença decretada pelo próprio Deus. Por quê? Porque Ezequias orou. Ele orou. Porque quando a gente já tem a resposta, a gente para. Ou seja, a sentença já foi dada. E o interessante, que Ezequias não disse na sua oração: Deus, muda a sentença. O que Ezequias disse foi: Deus, lembra de mim. Lembra de mim, Deus. Lembra de mim. Olha para mim. Deus, eu estou aqui. Senhor, eu não sou um ímpio. E diz que dizendo isso, ele derramava abundantes lágrimas. É Deus no céu, o profeta saindo, e Ezequias com a cara na parede, chorando, dizendo: Deus, lembra de mim. O Senhor já deu a sentença, mas lembra de mim. E Deus disse: Isaías, volta. Volta, Isaías. Fala com ele de novo. E diz para ele que eu vou mudar a sentença que eu mesmo dei. Gente, como alguém modifica a sentença do próprio Deus? É como aquela mulher
do fluxo de sangue. Existem alguns textos na Bíblia que me dá uma confusão mental. Porque é a única vez na Bíblia que eu vejo, vou usar essa expressão para você entender, alguém fazer com que Deus opere um milagre sem que Deus queira. Carlos, como assim? Jesus já tinha passado. Aí a mulher toca nele, Jesus diz assim: alguém me tocou, porque eu percebi sair de mim uma força. Ou seja, alguém tocou em mim e tirou alguma coisa aqui. Eu acho que essa mulher devia ser até do Rio de Janeiro. Brincadeira, né, irmão? Tá gravando, gente, do Rio de Janeiro? Brincadeira, tá? Que hoje em dia não é complicado. É uma brincadeira. Eu percebi sair de mim uma força. Ou seja, alguém me tocou, não igual todo mundo me toca. Alguém me tocou diferente. É como se aquela mulher tivesse tocado com a alma em Deus. Mas o que fez ela tomar aquela atitude? Dor. Ela poderia ter dito: eu já gastei dinheiro com os médicos, ninguém resolveu meu problema, eu sou uma pessoa imunda, excluída da sociedade, não sirvo para absolutamente nada, eu vou aceitar tudo isso e vou morrer. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar. Ela enfrentou aquela multidão, passou no meio de todo mundo, se lançou aos pés de Jesus, sem que Jesus visse, porque ela está envergonhada pela enfermidade que tem, e tocou na ponta da orla do manto de Jesus, assim, ó. Só tocou, e Jesus parou. Jesus parou. Jesus está indo, e agora para, diz assim: alguém me tocou. O discípulo falou: Jesus, tem muita gente aqui, a multidão te aperta de todo lado, muita gente está te tocando faz tempo. Ele diz: não, alguém me tocou diferente. Imagina se Jesus dissesse assim hoje: alguém está rezando. Charles, alguém está rezando. Eu falo assim: Deus, está todo mundo rezando. Eu falo: não, alguém está rezando diferente. Alguém está rezando diferente. Eu estou ouvindo um som, um timbre de uma voz, carregada de uma dor, de uma angústia, de um sofrimento, de um lamento, de uma tristeza. É diferente. É diferente. O tom dessa oração dói. O tom dessa oração fere. O tom dessa oração é de alguém machucado, arrebentado, destruído. É de alguém que está padecendo, sofrendo. É uma oração embargada, carregada de gemidos. É a oração de alguém que se sente abandonada, traído, ferida, esquecido, rejeitada. Alguém está rezando diferente. Jesus percebeu um toque no meio de uma multidão. Deus revogou uma sentença decretada por ele, porque alguém chorava com a cara na parede, dizendo: Deus, lembra. Irmãos, se nós orarmos, Deus pode mudar o curso do rio e fazer coisas impossíveis acontecer na nossa vida. Agora, a gente sempre tem que ser sincero com Deus. Eu digo, irmão, seja sincero com Deus. Quando for orar, diga para Deus aquilo que está no seu coração, porque às vezes com palavras nós dizemos uma coisa, só que no nosso coração está outra. Mas se eu for falar para Deus o que está no meu coração, vai dar a sensação que eu só peço. Então peça, porque Deus prescuta o nosso coração. Prescutar é escutar dentro. Ou seja, antes que o som, o timbre da sua voz saia, Deus já ouviu o lamento que está no seu peito. Então Deus está prescutando uma coisa, mas Ele está ouvindo outra. Ele está prescutando assim: salva meu casamento, salva meu casamento. Mas Ele está escutando: tu és justo, tu és Senhor, tu és Rei, tu és bendito. Não,
fale aquilo que ele está prescutando, ainda que aparentemente pareça murmuração, lamento, petições, não importa, Deus sabe o que está aqui dentro. Quando Ezequias vai para a parede, ele diz: o que está aqui, lembra de mim, lembra de mim. Quando aquela mulher toca nele, ela toca com aquilo que está aqui dentro, com a dor que a impulsiona. Então nós precisamos falar com Deus, tocar em Deus, a partir daquilo que nós trouxemos interiormente. Não é a oração de Ana que a gente ouviu aqui, o Wilmar pregar? Deus me dá a graça de ter um filho. Meu irmão, aquela mulher, ela subiu ao templo 23 anos. Durante 23 anos, ela pediu a mesma coisa. Como que alguém não desiste depois de 10, depois de 15, depois de 20 anos? É como a mãe de Santo Agostinho: não pode se perder um filho de tantas lágrimas. Não foi o que o bispo disse para ela? Não pode se perder um filho de tantas lágrimas. Há quanto tempo a gente está chorando, lamentando, buscando, invocando o nome do Senhor por uma situação que já é duradoura no nosso coração? Eu sei que a gente celebra Cristo Rei, mas sabendo que Ele é Rei, que Ele sonda o nosso coração, vamos buscar Ele a partir do que está aqui. Sabe para quê? Para que a água que está descendo, ela possa começar a subir. Porque às vezes você está aqui e a água já desceu violentamente. Então Deus vai parar o rio, Deus vai diminuir a velocidade do rio, parar o rio e fazer o rio correr em sua direção. Mas o que eu precisava passou, mas agora vai voltar. Deus tem o poder de transformar todas as coisas. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Você sabe o que você está necessitando.